A paz de Deus com todos. Boa noite, minha querida irmã, meu querido irmão. É uma satisfação, é um prazer e uma alegria imensa ter você junto comigo na nossa rotina espiritual. Ler, entender e meditar. No livro de Mateus, capítulo 6, no verso 33, diz o seguinte: Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o Pai, e tudo aquilo que você necessitar, o Senhor Deus há de entregar nas tuas mãos no tempo determinado. Com a ajuda do Espírito Santo e a guia de Deus, vamos fazer a leitura do capítulo 21 do livro de Gênesis, que fala sobre o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então Sara disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essas palavras muito más aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém disse Deus a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão, um odre de água, e deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Bersabá. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu que naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abrão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes.
Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me mentirás, nem a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me fará a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isto, e tu não fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão, para que são estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse, tomarás essas 7 cordeiras de minha mão para que seja em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque Abraão em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Amém, aleluia, glórias a Deus. Essa foi a leitura sobre o nascimento de Isaque, o filho da promessa. O significado de Isaque é riso. Por que riso? Porque quando o Senhor diz a Abraão, Abraão, te darei sementes, Abraão sorri, porque ele sabe que ele já é um homem velho e já não teria condições de ter filho, apesar de seu coração muito desejar uma semente, muito desejar um herdeiro, ele riu de alegria. Porém, quando o anjo disse a Sara, no tempo determinado, a este tempo determinado, quer dizer, o ano que vem, a este tempo, você terá concebido um filho. Então ela riu. Porém, ela riu de, imagina eu, uma mulher idosa que já não tem mais, não tem mais o costume das mulheres, como eu poderei engravidar. Então ela ri com aquela vontade assim, quem dera que se realizasse esse sonho, mas ao mesmo tempo não acreditando muito. E então esse filho da promessa se chama Isaque, risos. Por isso que ela diz que ela está em risos e de tanta alegria que ela está, ela ainda diz para Abraão, se alguém te dissesse que Sara daria de mamar, daria de amamentar, você acreditaria? Porque era um sonho que eles estavam vivendo. Era o cumprimento da palavra de Deus. E quando o Senhor cumpre uma palavra que na nossa medida humana é impossível, e porém quando alcançamos essa graça, nós ficamos tão alegres como se estivéssemos de fato sonhando. E Sara amamentou Isaque e ele cresceu, e no dia que ele foi desmamado, a alegria da casa era muito grande e Abraão serviu um banquete. Porém, Sara viu que Ismael zombava de seu filho, o filho legítimo e a promessa do Senhor. E ela fica muito zangada, chega ao seu marido e fala, pega a tua serva e o filho dela e manda embora daqui que eu não quero dividir a herança do seu filho legítimo, Isaque, com o filho da serva. Ele não gosta muito, porém o Senhor vai até Abraão e sonha e diz para ele, ouve a tua mulher, ela está certa. Ismael também é teu filho, eu irei cuidar dele, farei dele uma nação. O Senhor repete, né? Ele confirma a palavra. E então Abraão, sem poder dar nenhuma herança para Agar, dá a ela pães, um odre de água, entrega o menino e manda ela embora. E ela sai andando errante no deserto de Berseba, simplesmente andando. Então a água se acaba e aí
ela está sem eira nem beira, perdida, né? Sem rumo. Então ela pega o menino, coloca ele debaixo de uma árvore e senta lá do outro lado. Então começa a chorar. E nesse momento, bradou o anjo de Deus e diz: Agar. Deus ouviu a voz do rapaz. Ergue-te, levanta o moço, pega-o pela mão. Porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Glória a Deus, louvado seja Deus. O Senhor havia prometido um filho a Sara e a Abraão. Porém o tempo se passava e nós vimos que Sara, na boa intenção, vai e coloca a mão dela humana e dá a serva para Abraão, que tem um filho chamado Ismael. Porém, depois que a serva engravida, ela passa a desprezar a sua senhora. E aí acontece tudo o que nós já lemos até agora, que ela vai embora, encontra o anjo manda ela voltar e se humilhar na mão de Sara. Porém, o que acontece é que quando Isaac nasce, Sara percebe que além da serva, o filho da serva também zomba dela e do menino, a promessa de Deus que é Isaac. Então ela manda expulsá-los. E isso aflige o coração de Abraão, porque afinal Ismael também é filho dele. Ele pode não ser o filho da promessa, mas é um filho dele, ele ama o menino. Mas o Senhor diz que está correto o que Sara está dizendo, que não deve dividir a herança, afinal somente Isaac é o filho legítimo, o filho do casamento, é o filho da promessa, e fala, olha, eu vou cuidar do menino, farei dele uma grande nação. E Abraão entrega o menino para a mãe e manda eles embora. E aí a parte que eu sempre penso, como Deus é maravilhoso. Tome essa palavra para você, porque se hoje foi um dia atribulado na tua vida, se hoje foi um dia difícil, se hoje você passou por humilhação, levanta a tua cabeça aos céus, porque o anjo de Deus bradou desde os céus e disse: Agar, Deus ouviu o teu choro, Agar. Abra os olhos. E Deus abriu os olhos dela e no meio do deserto, no meio do nada, Deus fez um poço de água. Ele disse: toma o teu filho pela mão, porque dele farei uma grande nação. E Deus cuidou de Ismael. Deus providenciou o que eles precisavam naquele momento. Deus está e é contigo, creia. Só para nós concluirmos, essa divisão entre os irmãos, essa separação, porque não há herança, né? A herança pertence somente a Isaac, e mais para frente nós vamos ver que Jesus Cristo é descendente de Isaac. Isaac, Jacó e outros até o rei Davi, e depois do rei Davi vem José, pai de Jesus Cristo. Ele não é pai na carne, mas ele é pai de espírito. E como toda linhagem ela é espiritual, é uma promessa espiritual, porque Sara não poderia conceber filhos em sua velhice. Por isso que é um filho espiritual. O Senhor abriu a madre dela e cumpriu a promessa de um filho espiritual. Assim como a Virgem Maria não poderia ter filho porque ela era virgem, e o Senhor a fez gestante de forma espiritual. Então José é pai de Jesus Cristo no espírito e não na carne. Toda descendência ela é espiritual, diferente de Ismael. Ismael veio da carne.
Ismael veio da mão do homem, que Sara vai dar à sua serva. Por isso que a promessa não se cumpre em Ismael, a promessa se cumpre em Isaque. E mais para frente nós vamos ver em Gálatas, em Romanos, em Pedro, tudo isso que nós estamos estudando hoje em Gênesis, futuramente os apóstolos de Jesus vão remeter a esta época de agora que nós estamos estudando. Então preste atenção, todos os dias eu deixo na descrição do vídeo o texto bíblico, releia, entenda quão maravilhosa é a promessa do Senhor. Para hoje eu quero deixar para você a reflexão. 21 dias na presença de Deus e Deus diz que seu anjo brada do céu e socorre seu filho. Aquele que era rejeitado pela sociedade, aquele que foi lançado fora pela sociedade, pelos justos, o Senhor vai, toma pela mão, abre seus olhos e providencia a sua necessidade. Que assim seja com você e na sua vida. Por tudo, Deus seja louvado. Vamos fazer então a nossa oração? Deus Pai, querido e amado Senhor, nos achegamos diante de Ti na Tua santa e gloriosa presença para agradecer por estas palavras, Senhor, que falaram diretamente ao nosso coração. Te agradecemos, Pai, por o Senhor nos conceder a sabedoria e a capacitação vindas do Teu Espírito Santo. Queremos Te agradecer, Te louvar, Te engrandecer e confirmar que não há outro Deus além de Ti. Te pedimos, Senhor, não olhe nossas muitas falhas, nem os nossos pecados e fraquezas, mas derrama do céu sobre nós, Senhor, corações mansos, que saibamos ser gratos, que tenhamos compaixão e humildade, que possamos imitar o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Te pedimos que olhe pelas famílias, que cuide, Pai, dos filhos, dos casais, entre nos lares, Senhor, aqueles que estão com provas, com tribulações, que estão passando por desemprego, que estão passando por luto ou por enfermidade, que o Senhor possa trazer a libertação, a cura e cumprir, Senhor, o desejo do coração do Teu Filho. Pai, muito nos alegramos hoje em ver o nascimento da promessa, Isaque, e também ver os Teus cuidados com o filho Ismael, que não é o filho da promessa, mas que o Senhor reconhece como Teu filho amado e aquele que Você também fez prosperar a sua semente. Te pedimos, Pai, venha ao nosso encontro, Tu bem sabes qual é a nossa necessidade e faça de nós conforme a Tua boa e perfeita vontade. Se nos achegamos a Ti através do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Uma boa noite para você, um bom descanso, que você possa adormecer na santa paz de Deus e amanhã levantar para mais um dia de vitória em nome de Jesus Cristo. Uma boa noite. Deus te abençoe.